Olá, salve! O Vasco obteve 2 vitórias no mesmo dia e começa bem a temporada 2024. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. 2 vitórias no mesmo dia. O Vasco derrotou o Boa Vista por 2-0 em São Januário, pelo Campeonato Carioca, e derrotou o San Lorenzo de Almagro, San Lorenzo da Argentina, por 1-0 no amistoso que faz no Uruguai na sua pré-temporada. A preparação para o ano inteiro que quer o técnico Ramon Dias. Vamos por partes. Eu estive em São Januário e fui ver o time alternativo, o time B do Vasco, e gostei do que fez o time. Mas foi contra o Boa Vista. O Boa Vista preparou uma boa equipe para esse ano, muito rápida, muito veloz, jovem, média de idade de 22 anos e que deu muito trabalho ao Vasco. O goleiro do Vasco, Halls, fez boas defesas na partida. Gostei dos 2 zagueiros, o Capasso e o Zé Vitor. Gostei do atacante Paixão, jovem da base, que fez uma correria desenfreada, para ele não tem bola perdida. Gostei muito do Barros, meio de campo, e também do lateral esquerdo, Leandrinho. Então, coisas boas aconteceram em São Januário, num jogo que teve 12 mil pessoas, quase 13 mil pessoas presentes, um dia de abertura de campeonato, time reserva, e o Vasco jogou bem. Jogou com empenho, com vontade, com raça, como a gente se acostumou a ver no ano passado. O Vasco faltava às vezes um pouco de técnica, compensava na raça. E foi o que aconteceu nesse jogo. Muita raça e qualidade. Barros é um bom meio de campo, um segundo volante que sai para jogar, que vai na área, que ocupa as pontas, principalmente o lado direito. Se infiltrou numa vez na área no começo da partida, quase fez um gol, o goleiro defendeu. Teve uma segunda chance no segundo tempo. Bom jogador para ser aproveitado na equipe principal. E gostei muito também do Leandrinho. O Vasco está procurando um lateral esquerdo para substituir o Piton. Nem se sabe se o Piton vai ficar a temporada inteira, porque ele é procurado por clubes europeus e a próxima janela pode ser perigosa para tirar o Piton do Vasco. Leandrinho precisa ser aproveitado. Jovem da base, claro, muita coisa para crescer ainda, para corrigir. É assim com todo garoto. Mesma coisa do centroavante, o Paixão. Mas são jogadores que têm potencial e o Vasco precisa aproveitar. Como fez, por exemplo, com o Peck até um certo momento, não achei que foi acertada a decisão de liberar o Peck, mas uma decisão tomada em conjunto pelo clube e pelo jogador. E o Vasco fez 2-0. O primeiro gol marcado pelo Capasso numa jogada do Orelhano. Faltou dizer sobre o Orelhano. O Orelhano estreou. Orelhano estreou no time do Vasco nesse jogo contra o Boa Vista. Partida muito boa, para mim o melhor em campo, buscando o jogo, participando da marcação, sendo criativo e inventivo na hora de enfrentar o adversário no drible do 1 contra 1, ou às vezes 1 contra 2, ele encara a marcação adversária e vai para dentro buscando a linha de fundo, buscando a área para finalizar. Jogou muito bem o Herediano. Não sei se o Vasco vai insistir em liberar esse jogador. Acho que ele pode ser útil nesse elenco que não é tão rico. Hoje, até podemos dizer, entre Rossi e o Herediano, acho que o Herediano tem mais para onde crescer. E o Vasco venceu por 2-0, o segundo gol marcado pelo Leandrinho, numa grande jogada, infiltração pela esquerda. O Vasco fez os 2 gols em momentos cruciais do jogo. 1 minuto e meio do primeiro tempo, o gol do Capasso. 2 minutos do segundo tempo, o gol do Leandrinho. E aí a defesa se comportou bem, muito bem, por sinal, para impedir que o time do Boa Vista conseguisse reagir. E depois veio o jogo que a gente viu pela televisão lá no Uruguai, com a vitória sobre o San Lorenzo por 1-0, gol marcado pelo Léo. E nesse jogo, o técnico Ramon Dias colocou para começar o time com o Léo Jardim, Rojas estreando como lateral direito, ele é zagueiro lateral. Mesma coisa aconteceu com o Miranda no time de baixo, o time B. Miranda é zagueiro, lateral, jogou de lateral. Medel, João Vitor, estreante também, e Piton, Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, Rossi, Verrete e David. David muito discreto na sua estreia como atacante de lado de campo, como o Rossi também é muito discreto. O Vasco ainda precisa encontrar esse jogador. Pode ser que o David cresça com a temporada. E o Verrete é o centroavante de sempre que precisa ser municiado. Aí depois do segundo tempo, o Ramon fez um festival de mudanças, começando pela entrada do Payet. Payet não pode ser reserva. Num time que tem Rossi e tem David, Payet tem que jogar, minha opinião. Também entrou o Eric Marcos,
que aliás foi quem fez o cruzamento, jogada do Payet, deu uma roladinha, um tapinha na bola para o Eric Marcos cruzar e o Léo fazer o gol de cabeça. Eric Marcos é outro jogador bastante aproveitável nesse time, como é o Jair, como é o zagueiro Léo, como é o Maicon, que também entrou, o Paulo Henrique, que entrou na lateral direita depois no lugar do Rojas. Enfim, o Vasco está montando o seu elenco. Serginho é o talismã do time, né, em relação ao que aconteceu no final do ano passado, fez o gol que salvou o Vasco da queda para a segunda divisão e tem um xodozinho da galera por isso. Tem o garoto Ryan, pouca oportunidade pequena nesse primeiro jogo, tomara que tenha um pouco mais no segundo, porque o Vasco vai jogar contra o Deportivo Maldonado ainda. Mas dos dois times, o que mais empolgou foi o time B, jogando pelo Campeonato Carioca. E acho que esses jogadores precisam ser misturados, faz uma peneira lá, o técnico Ramon, misturados com o time principal. Ainda precisa, o Vasco ainda procura um volante, pode ser o Cuejá, que jogou no Flamengo e está no mundo árabe. Esse jogador pode ser contratado pelo Vasco a um custo não muito alto. Se tiver que pagar muito alto, não serve, não é o caso. Ele não é um super jogador, não vem para resolver os problemas do Vasco, mas é um jogador para aquela função de volante que o Vasco não tem, só tem o Zé Gabriel. E evidentemente que não dá para virar uma temporada inteira com um jogador apenas para essa posição. Quem jogou foi o Rodrigo no time de baixo, nesse jogo contra o Boa Vista, também pode ser aproveitado, já esteve no time de cima, mas pode ser aproveitado para ganhar um pouco mais de rodagem junto com o Barros e servir ao time ao longo da temporada. Começa bem o Vasco com 2 vitórias, isso evidentemente que estimula, eleva, né, o astral do torcedor vascaíno, que precisa ainda de mais algumas coisas para acreditar que esse time possa brigar por coisas nobres, título do Carioca, ir muito mais além no campeonato da Copa do Brasil, quem sabe brigar pelo título. Talvez para o brasileiro sonhar com o título seja muito alto, um sonho muito alto, mas pode sonhar com coisas melhores para brigar ali naquela página, chamada primeira página, entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então, não esqueça aquele recado. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!